Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo que é digital, sobre tudo que está se transformando e se modificando no mundo. Pedro e Cora você encontra toda sexta-feira, toda terça-feira na sua plataforma favorita de podcasts ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória, do meu lado está minha amicíssima Cora Roney. E Cora, de que a gente vai falar? Nós vamos falar do Capitão Kirk, que finalmente foi ao espaço. Pois é, tanto eu quanto a Clara ficamos comovidíssimos com a viagem do ator William Shatner, 90 anos, recordista agora, ao espaço na Blue Origin do Jeff Bezos esta semana. E a gente vai contar para vocês por quê. Vem com a gente. Pedrinho, essa semana aconteceu uma das cenas mais emocionantes que eu vi em muito tempo. O Capitão Kirk, do Jornada nas Estrelas, que passou anos e anos fazendo o papel de um capitão que pilotava uma espaçonave, de fato foi ao espaço. Ele está com 90 anos e quando ele desceu, ele foi ao espaço na Blue Origin, que é a nave do Jeff Bezos. E quando ele voltou, ele não sabia descrever a sensação de tão emocionado que ele estava. Foi lindo de ver, lindo. E engraçado, porque ele estava muito mal articulado, coitado, porque ele realmente viveu uma das experiências mais impactantes da vida dele. Ele não tinha palavras para descrever aquilo. E, no entanto, apesar disso, ele disse tudo. Clara, eu assisti isso ao vivo, pelo YouTube da Blue Origin do Bezos, e eu fiquei emocionado, tipo, em tempo real. Eu achei linda a cena. E é muito engraçado que, se você presta atenção nas palavras do William Shatner, que, aliás, bateu o recorde, né? Ele é já o homem mais velho a ter ido para o espaço aos 90 anos de idade. Mas se você presta atenção nas palavras dele, ele não consegue articular uma ideia. As coisas que ele fala são... a gente está aqui nesse lugar protetor, aconchegante que é a Terra, e aí, de repente, o azul vai embora e fica tudo preto. E eu nunca tinha parado para pensar nessa sensação de que, de repente, é tudo azul, e de repente acaba o céu. E é como se tivesse desaparecido o céu fica para trás e você está no imenso vazio, né? E é engraçado que ele deve ter pensado e refletido sobre o espaço por muitos anos, porque o William Shatner é um ator de um personagem só. Ele passou a vida, ele fez durante 3 anos a primeira série de Star Trek. Aí depois, a partir do final dos anos 70, ele fez uma série de filmes, né? Foram, se não me engano, 6 filmes com o elenco original. Então ele passou o final dos anos 70, os anos 80 e até o iniciozinho dos anos 90 fazendo longas metragens em que ele fazia essencialmente o mesmo personagem. Não é possível que ele não tenha tido algum tipo de reflexão a respeito do espaço. E, obviamente, aquela experiência de 5, 10 minutos deixou ele absolutamente estupefato, desmundado, delírio. A sensação de... Aí ele começou a falar de morte. Será que existe morte? Será que... Ele estava ali num momento de êxtase. E o mais engraçado é o seguinte: todas as outras pessoas que tinham deixado a cápsula da nave, quando eles voltam para a Terra, todas as outras pessoas estavam felizes, estourando champanhe, e saímos da Terra, oba! Ele não, ele estava... Ele entendeu. Ele estava
ele foi para um lugar. A mente dele foi para um lugar e ficou ali de... Ele teve uma experiência transcendental ali, Cora. E o mais engraçado é o Jeff Bezos, né? Que foi lá cumprimentar ele, aí ele começou a falar poesia, e a essência, o Jeff Bezos virou as costas, aí percebeu que não devia ter virado as costas, ficou olhando para ele meio que sem... Enquanto que ele estava em transe. Foi a cena mais bonita que eu já vi de todas essas experiências privadas de voo ao espaço. Olha, mas eu preciso te dizer uma coisa, que era muito necessário. Ele foi, evidentemente, num golpe publicitário para Blue Origin e tal, mas era muito preciso que um artista tivesse feito essa viagem, porque a verdade é que, a essa altura, 600 pessoas já foram e ninguém conseguiu definir como ele definiu esse ponto que você também não tinha se dado conta, e eu também não, e que provavelmente ninguém se deu conta. É que é azul até um determinado ponto e, de repente, é preto. De repente, é o nada. E aí eu me dei conta que eu preciso muito ir. É claro que a gente precisa ir, Cora. É claro que a gente precisa ir. A gente não vai ter dinheiro para ir, né? Mas essa é outra história. Mas, olha, a ideia disso, a ideia dele ter visto a fragilidade da Terra, a fragilidade do ar que nos envolve, isso foi muito impressionante. Muito mesmo. Todas as palavras dele, ele disse que ele não quer perder essa sensação, como ele estava profundamente emocionado e como ele espera manter essa sensação para sempre. E eu acho que ele viveu essa experiência com essa intensidade também por causa da idade dele, não só do papel que ele representou, mas é verdade que uma pessoa de 90 anos está muito mais perto do fim do que do começo, e vê o espaço de outra maneira. Quer dizer, houve ali uma dimensão do tempo na alma desse homem, sabe? E tanto que você vê as recorrentes referências que ele fez à morte, não foi só uma vez, ele falou várias vezes que aquilo parecia a morte, quer dizer, de fato, né? Porque você está nesse céu azul, que para nós o infinito é azul. A gente olha para o céu, é azul. O infinito não é azul. O infinito é a escuridão. Olha, que viagem que ele fez, né? Que coisa maravilhosa. E a gente falando desses momentos de sensibilidade, eu fiquei surpreso, porque eu não acho ele um grande ator. Eu acho que o Leonard Nimoy, que fazia o Mr. Spock, era um ator melhor. Pelo menos era mais carismático, né? Não acho que não é só uma questão de carisma, não. Mesmo nos longa-metragens, em que eles têm a possibilidade de trabalhar melhor a personagem, você vê que o Nimoy vai mais fundo ali na alma do Spock, e o Shatner, o capitão é só o herói, né? É um papel infeliz, porque é o papel daquele cara que é perfeito, né? Não tem a rabugentice do Dr. McCoy, não tem a coisa do engenheiro do Mr. Scott, do Scotty, que tá sempre tenso, tendo que resolver coisas, tudo mais. Não tem o aspecto lógico e sempre muito intrigado com os humanos do Mr. Spock. O Kirk é sempre o cara que... Para ele é tudo certo, tá sempre de bom humor, tá sempre heróico, tá sempre... É um personagem para um canastrão, ainda mais quando você pensa como se pensava cinema e televisão para grandes audiências nos anos 50, 60 e 70 nos Estados Unidos. Eles gostavam de botar canastrões bonitões nesse tipo de papel, né? Mas tem uma coisa surpreendente ali, que eu tinha um certo preconceito com ele como ator por causa disso, e, no entanto, não. É um cara que está com a sensibilidade
muito no lugar, muito Ele mais do que tem, todo mundo que viajou. olha, ele tem muita densidade atômica. Eu nunca teria É, pensado isso dele. é Mas isso mesmo. eu fiquei muito emocionada com a reação dele, porque você vê de que de todo mundo que foi, ele foi o único que entendeu o tamanho da É, experiência. é Ninguém isso mais mesmo. entendeu. Os Ele, outros ele todos saiu. os outros todos acharam: "Oh, cool, legal". Não, gente, você É, saiu da Terra, você saiu do lugar onde o infinito é azul para o lugar onde o infinito é negro, é, escuro. Olha, não dá para a gente imaginar o que deve ser isso. e é engraçado que quando você pensa numa viagem espacial dessas, a primeira coisa sobre a qual todo mundo fala, e mesmo nas coisas de publicidade dessas empresas de turismo espacial só se fala nisso, é a coisa de flutuar, né? É a coisa de você estar em gravidade zero e, É, portanto, quer dizer, a experiência vendida, ó, durante 10 minutos você vai ter a oportunidade de flutuar como se você não tivesse como se você não tivesse peso, você continua tendo a massa que você tem, só que você não tem mais a Terra te puxando para baixo, né? E não foi o que impressionou ele. O que impressionou ele foi a transição repentina para a imensidão, né? Que é uma experiência espiritual, Cora. É uma experiência transcendental. Inevitavelmente, né? O Sam Harris, que é... O Sam Harris é aquele neurocientista que é um dos três cavaleiros do Apocalipse, como meu irmão chama, meu irmão é um ateu militante, e o Sam Harris é um desses caras que fala muito de ateísmo, né? Como é que é a vida sem a crença em Deus. Mas o Harris ele é diferente do Richard Dawkins, por exemplo, que é outro ateu militante, porque o Harris trabalha muito com a coisa da... Você não abre mão de ter experiências de transcendência, de se perceber como parte do universo, de se perceber como parte da vida e de ter momentos de profunda comoção com o todo, só por não acreditar em Deus, porque isso é inerente a estar vivo. O Harris fala muito, desenvolve muito sobre isso. E a impressão que eu tive desse momento do William Shatner é justamente isso. Ele teve uma experiência transcendental. Ele teve uma experiência que, em teve. outros momentos, as pessoas chamariam de uma experiência Mística, mística, exatamente, que é a percepção do tamanho que nós temos perante o todo, né? que é nada. Que é nada. Olha, o que eu achei simpático foi que a NASA deu os parabéns, uma quantidade de astronautas, e teve um astronauta, particularmente, eu separei o tweet dele aqui, chamado Garrett Heisman. É engraçado porque há tantos astronautas que a gente não. A Não gente só se conhece mais. lembra mesmo daqueles, né? Daquela John meia. Glenn, Neil É, Armstrong. daquela meia dúzia. Mas esse Garrett Heisman, ele botou uma roupa de Capitão Kirk e ele disse: Olha, aqui está o retrato de um sujeito que foi para o espaço, fazendo de conta que é um sujeito que fazia de conta que era um sujeito que foi para o espaço e que agora foi para o espaço. Parabéns, William Shatner. Agora, dessas coisas, eu guardo dois itens que acho que me marcam mais da cobertura disso. Primeiro, um título do New York Times, que é o melhor título para geeks como nós, que é o William Shatner e Jeff Bezos vivem um momento Kirk Spock, que é para que é exatamente essa coisa de... O Shatner estava lá como Captain Kirk, né? Aquela coisa de falando de filosofia, falando de poesia, porque o personagem tinha muito disso. E o Tinha, Mr. tinha. Spock, que é meio vulcano, meio terráqueo, mas o lado vulcano
que é lógico, frio e não compreende emoções é muito forte, o Mr. Spock sempre olhava para ele assim, meio que tipo, que passa? What are you talking about, né? Exatamente, e o Bezos estava lá olhando para o William Shatner assim, do tipo, pô, que mala, tem que fazer uma sala aqui para esse cara, mas tipo, do que ele está falando? Com Foi exatamente isso. Zero comoção, zero sensibilidade para aquele momento precioso que tinha. É muito engraçado o contraste emocional entre ambos. O Bezos não percebeu o que estava acontecendo. Eu tenho certeza que um monte de pessoas como eu e você estavam olhando para aquilo e absolutamente encantadas, porque é aquela coisa de você reconhecer no outro ser humano um momento mágico que aquela pessoa está vivendo. Né? Muito raro, você não né? viveu aquilo, mas você está vendo ao vivo. E o Bezos ali, nada. Tipo, Não literalmente, Kirk e Spock. O Times teve essa grande sacada. Isso aqui é um momento típico de Kirk e Spock. Né? Foi genial, né? Genial esse título. E a ideia que a gente tem quando a gente olha para o Bezos, e, aliás, quando a gente olha para a maioria do pessoal da tecnologia, devo dizer, desses grandes bilionários do Vale, é que esses caras não são atuados pela emoção. Muitos deles têm Asperger, né? Que é uma coisa que alguns psiquiatras dizem que Asperger, síndrome de Asperger, é uma espécie leve de autismo, mas isso é muito discutível. Há os que defendem que é uma coisa por si só, mas como eu tenho pai e irmão com Asperger, eu sou escolado com o tipo de cabeça. Para começar, eles chamam pessoas como a gente de neurotípicos, né? Tipo essa gente ordinária, né? E é uma coisa de... O Asperger, ele sente emoções, ele tem cabeças que são ou muito musicais ou muito matemáticas, ou ambas. Tem uma sensibilidade para música e para matemática, uma compreensão. Aliás, música e matemática é a mesma coisa, né? Mas essa é outra história. E agora, eles têm muita dificuldade de lidar com a abstração, tipo metáforas, esse tipo de coisa, e tem muita dificuldade em compreender, olhando para outra pessoa, a emoção que a outra pessoa está sentindo. Então, toda a experiência de relação humana é muito difícil, porque qualquer reação emocional do outro te pega de surpresa. Você não sabe se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se a pessoa... Eu lembro do meu pai, quando eu era pequeno, me ensinando a lidar com as pessoas. Ele não tinha sido diagnosticado como Asperger, ele só foi velho diagnosticado. Então ele me ensinava, não, quando as pessoas passam assim a mão no cabelo, quando as pessoas olham de uma maneira XYZ, quando as pessoas... Tipo, literalmente, Cora, ao longo da vida foi transformando em algoritmo todo o comportamento. Então, era se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo. E ele ficava sensacional isso. Me ensinar essas coisas todas. Eu, como filho de 7, 8 anos, prestava muita atenção, porque meu pai estava falando assim, mas eu nunca entendi exatamente por que eu precisava entender todos esses macetes de se olha para esse lado e passa a mão no cabelo assim, se faz uma franze, quando na verdade as coisas me pareciam meio... sim, mas ela está zangada, dá para ver. Um discurso sobre o óbvio, né? E talvez o Bezos seja... Mark Zuckerberg certamente Asperger. Mas não tem dúvida. Olha, a pessoa não precisa ser psiquiatra para perceber que... Não precisa. Talvez Jeff Bezos seja. E talvez o que tenha acontecido ali tenha sido isso. E Mr. Spock, como vulcano, era uma espécie de Asperger. Era. Então... Mas a outra coisa engraçada que eu vi foi um meme muito divertido, que alguém pegou a fotografia da tripulação com Kirk ali e alterou a cor dos uniformes. Botou todo mundo
com camisa vermelha e a insígnia da Enterprise, com exceção do Kirk, que estava com a camisa amarela e a insígnia da Enterprise. E puseram uma manchete assim do tipo: tripulantes da nova nave estão preocupados com a mudança de uniformes. E a sacada aí é que todo episódio de Star Trek, alguém com a camisa vermelha morria. Então é aquela coisa, não quero alguém com a camisa azul, não quero alguém com a camisa amarela, mas alguém com a camisa vermelha ia morrer. Enfim, piadas de quem assistia séries nos anos 70, né? Olha, e mais uma coisa que a gente tem que comentar nesse episódio todo é o seguinte, é que agora discute-se se as pessoas que foram ao espaço nessas naves comerciais, se elas fazem jus ao título de astronauta ou não. Por causa da altura, né? É aquela coisa Porque, em tese, não. Eu acho que, na verdade, menos por causa da altura do que por causa da função turismo, porque a gente imagina que o astronauta é um tripulante preparado, né? Se você vai no banco do carona, você merece ser chamado de astronauta, então, nesse momento, eles estão sendo chamados de astronautas comerciais. Acho horrível. Eu acho isso bobagem. O astronauta é o navegante nos astros. É claro que são. Se você vai para o que a palavra quer dizer... Mas eu, se fosse o Buzz, eu ia ficar muito chateada. Buzz Aldrin? Porque você pensa... Você tinha que ter muito trabalho para ser um astronauta. Não era uma coisa... Ser astronauta não era trivial de jeito nenhum. É verdade que se o Marcos Pontes pode se chamar de astronauta, qualquer pessoa pode se chamar de astronauta. Pronto. Pois é, porque o Marcos Pontes, nosso ilustríssimo ministro, é um bom exemplo disso. Foi no banco do carona. Muitas das pessoas que vão para essas viagens espaciais hoje, para a Estação Espacial Internacional e tudo mais, são um pouco acordo diplomático de precisamos levar alguém de tal nacionalidade. Né? Aí os europeus levam, os chineses levam, os russos levam, os americanos levam, e tem uma diplomacia, tem uma... Claro, o Marcos Pontes levou lá uma mandioca, umas experiências... Pé de feijão. Umas experiências brasileiras, e fez, e qualquer um podia ter feito, entendeu? Você podia ter levado alguém muito mais sofisticado do que um coronel da Força Aérea Brasileira, que agora, como ministro, a gente tem clareza de que não é um cientista, né? Não é um engenheiro, não é... Sequer sabe o que é ciência, para dizer a verdade. Então... Sou mais William Shatner, Cora. Eu também. Nos vemos na terça-feira? Sim, senhor. Então, até lá.